O segredo espiritual. Bem-vindos ao canal O Segredo Espiritual. Eu sou Gabriel e hoje venho compartilhar algo incrível, algo que não acontece por acaso. Você que está assistindo a este vídeo agora foi convocado, selecionado e não está assistindo por mero acaso. Nos próximos instantes de sabedoria, você descobrirá algo impactante e transformador, a razão pela qual Deus te nomeou como o Rei Escolhido. Pense por um momento que todo o seu sofrimento, todas as batalhas e incertezas não foram em vão. Antes de chegarmos a essa verdade, quero compartilhar com você um ponto muito importante. Se você é verdadeiramente o escolhido, você assistirá a este vídeo até o fim. Você saberá em seu coração que esta mensagem é para você, então você vai querer ficar e prestar atenção a cada palavra. No entanto, há uma possibilidade de que, se você não for o escolhido, você pode não passar. Isso é aceitável. Nem todos estão prontos para este grau de compreensão, mas você está aqui por uma razão. Juntos, nesta comunidade em expansão, estamos decodificando o cosmos. Se você quiser que o universo saiba que está pronto para ouvir esta mensagem completamente, digite 777 nos comentários enquanto me ouve tocar este vídeo repetidamente. Se você quiser sentir a intensidade e garantir que está recebendo tudo o que ele tem para dar, dê tempo para ser gravado. Permita que estas palavras ressoem por todo o seu corpo e observe enquanto sua realidade começa a mudar. Cada desafio que você superou fez parte de um plano maior, um projeto divino que se materializa neste instante singular da sua existência. Agora é a sua hora. A energia que você sentiu se intensificar, o apelo que você escutou silenciosamente, tudo isso estava preparando você para algo grandioso. Este vídeo vai além de uma simples mensagem, é um chamado à ação. Uma recordação de que você não é um indivíduo comum, é singular, um líder, alguém destinado a carregar um propósito divino que afetará vidas. Não vá embora agora, existe algo neste vídeo que só os selecionados compreenderão. Se você está aqui, significa que você é parte disso. Vamos juntos desvendar esse enigma e entender o que significa ser o escolhido de Deus para governar. Ser reconhecido por Deus como um escolhido tem um impacto profundo, não apenas na mente, mas também no coração. Esta convocação vai além de uma simples decisão. Ela desafia todas as nossas concepções sobre mérito e capacidade terrena. Deus não se importa com as aparências, riqueza acumulada ou status social. Ele percebe o coração, algo que frequentemente nem percebemos em nós mesmos. E essa decisão é sempre consciente, elaborada com discernimento divino, direcionada a um objetivo que vai além de qualquer compreensão humana. Não existe acaso na atuação de Deus. Este chamado é um autêntico marco na história. Ele requer que o indivíduo selecionado olhe para si mesmo, pense sobre suas habilidades e encare obstáculos que, em certos momentos, podem parecer mais difíceis do que se consegue suportar. A trajetória do escolhido não segue uma linha reta, algo que muitos talvez não entendam imediatamente. Existem momentos de confusão, fases onde as incertezas invadem a mente e as perguntas sobre a própria habilidade se tornam inevitáveis. Contudo, mesmo nesses momentos, Deus intervém, guiando, apoiando e fornecendo indícios de que tudo possui um propósito maior. É fascinante como esses indícios podem se expressar de maneira tão delicada quanto forte. Em certas ocasiões, sonhos que parecem inacreditáveis demais para serem ignorados, visões que surgem sem explicação ou encontros com indivíduos que dizem exatamente o que necessitamos escutar. Em outras ocasiões, é algo mais íntimo, um sentimento inexplicável, porém incontestável, de que existe uma direção a ser seguida. Isso me leva a ponderar sobre como Deus se comunica conosco de formas singulares, ajustadas ao que necessitamos naquele instante particular. Ele não urra, mas murmura, e é nesse murmúrio que descobrimos uma potência surpreendente.
O curioso é que, frequentemente, o escolhido não percebe de imediato a magnitude do que está experimentando. Esta tarefa inicia-se como um fardo, algo que aparenta ser mais pesado do que se pode suportar. No entanto, conforme a jornada progride, ocorre uma mudança. A angústia dá lugar à motivação, o sacrifício se transforma em serviço, e as incertezas se transformam numa fé inabalável. Durante o processo, parece que Deus está moldando o escolhido, eliminando tudo o que não é crucial para que ele se torne exatamente quem precisa ser. Esta missão não visa obter glória individual ou ser exaltado perante os demais. Em vez disso, é algo muito maior: conformar-se com o plano divino, influenciar vidas e deixar um legado espiritual que promova transformação e otimismo. A vida de um escolhido tem um profundo impacto, mesmo que ele nunca perceba todas as recompensas de sua missão. Trata-se de uma viagem repleta de significado, que ultrapassa qualquer conquista terrena, pois espelha diretamente o plano perfeito de Deus. Ao observar tudo isso, me surpreendo com a confiança que Deus deposita em seus eleitos. Ele percebe em nós um potencial que, frequentemente, não conseguimos perceber. Isso me leva a refletir. Quantas vezes negamos oportunidades ou subestimamos nossas habilidades, acreditando que não temos capacidade? Quando Deus convoca, Ele não seleciona os que estão preparados, Ele prepara os que selecionou. Cada batalha, cada revés e cada incerteza são componentes cruciais deste preparo. A beleza deste apelo reside precisamente no fato de que não requer uma compreensão imediata. É semelhante a uma semente que é semeada, mas que leva tempo para germinar. Contudo, à medida que cresce, ela se converte em algo muito maior do que qualquer pessoa poderia prever. Isso nos instrui a ter fé no processo, mesmo que os resultados não sejam perceptíveis ou quando a jornada parece longa demais. A cada indício que surge, eu já guiei muitas pessoas, assim como você, a acessar o poder espiritual incrível que vive dentro de cada um de nós. Agora estou aqui para te ajudar a fazer o mesmo. Hoje, quero te apresentar uma ferramenta que pode transformar sua vida para sempre: o audiolivro O Segredo da Transformação Espiritual. Com mais de 1 hora de conteúdo profundo e poderoso, este audiolivro revela as técnicas essenciais para sua evolução espiritual e crescimento pessoal. Você vai descobrir como proteger sua energia, desbloquear o seu verdadeiro potencial e alcançar o equilíbrio que pode revolucionar sua jornada. E tem mais! Ao adquirir agora, você ainda ganha 33% de desconto no meu e-book exclusivo, que te ensina a desbloquear o seu terceiro olho, a chave para uma visão espiritual mais clara e intensa. Essa é a sua oportunidade de alcançar uma transformação verdadeira. Não deixe para depois. Clique no link na descrição e garanta agora mesmo o seu audiolivro. Vamos juntos nessa jornada de despertar e poder espiritual. Sensação inexprimível de que estamos na direção correta. Deus reafirma seu compromisso com seu eleito. Não é simples, e talvez nunca seja, mas existe algo de maravilhoso em saber que cada movimento está em consonância com um objetivo maior. Por isso, afirmo firmemente: ser escolhido por Deus não se refere ao que somos atualmente, mas ao que podemos nos tornar ao depositar confiança em sua orientação. Para mim, isso representa a verdadeira essência de uma vida com propósito. Ao refletir sobre a profundidade do chamado para ser um escolhido, vejo que ele transcende uma simples missão pessoal. Trata-se de uma viagem que modifica não só quem atende ao chamado, mas também os que estão ao redor, impactando vidas de formas que frequentemente não são perceptíveis imediatamente. Cada selecionado se transforma em uma luz, um exemplo concreto do que pode ser alcançado quando se entrega ao plano divino. Isso não implica perfeição, mas sim a disponibilidade para ser formado e orientado. Como se Deus declarasse: observo algo em você que ninguém mais consegue perceber, nem mesmo você mesmo. Este reconhecimento divino não se fundamenta em habilidades, mas em potencial. Um potencial que durante a jornada é examinado, aprimorado e fortalecido.
Isso me faz recordar que os líderes espirituais mais proeminentes não iniciaram com todas as respostas ou certezas. Iniciaram com um simples sim ao convite, mesmo sem compreender o que estava por vir. Ao analisar as escrituras e os relatos daqueles que foram chamados, percebemos um padrão consistente. Deus não seleciona os aptos, mas capacita os chamados. Moisés tinha gagueira, Davi era apenas pastor e Maria era uma moça humilde de Nazaré. Nenhum deles parecia, sob a perspectiva humana, a opção mais óbvia. Embora tenham sido instrumentos poderosos nas mãos de Deus, ainda foram. Isso demonstra que ele enxerga além das restrições humanas. Ele seleciona aqueles que possuem um coração aberto e uma força interna que frequentemente só se manifesta sob pressão. Essa pressão, os obstáculos e as incertezas que aparecem no percurso do escolhido são essenciais. O caráter é aprimorado no calor das adversidades. Cada instante de adversidade representa uma chance de evolução, uma chance de se conectar mais profundamente com Deus e entender a profundidade do propósito para o qual foi chamado. Isso me leva a ponderar sobre como, em nossas vidas, lidamos com obstáculos que parecem insuperáveis, mas que, ao olhar para trás, percebemos que nos fortaleceram e nos prepararam para o que estava por vir. Existe uma força incrível em saber que, mesmo nos momentos de maior incerteza, Deus permanece presente, orientando cada movimento. Os sinais que ele emite não são simplesmente recordações de que estamos na direção correta, mas também demonstrações de amor que nos dão força para prosseguir. Esses indícios podem ser mínimos, quase invisíveis, como uma palavra de incentivo de um desconhecido, ou gigantescos e capazes de nos mudar, como uma visão ou um sonho que não conseguimos desconsiderar. Independentemente da maneira, eles nos convocam de volta à missão quando nos sentimos desorientados. No entanto, esse chamado não é um fardo que devemos suportar sozinhos. Deus não só nos convoca, mas também nos acompanha em cada fase do nosso percurso. Ele nos proporciona força nos momentos de fraqueza, bravura nos momentos de medo e clareza, quando tudo parece turvo. Por essa razão, é crucial confiar em sua orientação, mesmo quando não compreendemos completamente a rota. Afinal, a perspectiva divina é infinitamente superior à nossa. Ele percebe a totalidade, enquanto nós apenas percebemos uma parte. Os que atendem ao chamado divino também se tornam um espelho de sua graça e afeto. Mesmo com todas as suas falhas, suas vidas se transformam em um exemplo vivo do que é possível quando alguém se entrega inteiramente ao plano divino. Eles demonstram que para ser perfeito, basta estar disponível. Essa receptividade, essa vontade de responder afirmativamente ao chamado, possibilita que Deus atue de formas extraordinárias. Também penso que existe algo de profundamente transformador ao atender a esse chamado. Não se trata apenas do que temos a oferecer aos outros, mas também de como isso nos influencia internamente. Ao atender ao chamado de Deus, somos obrigados a enfrentar nossos medos, superar nossas incertezas e depositar nossa confiança em algo que transcende a nós mesmos. Trata-se de uma viagem que requer bravura, mas que proporciona recompensas que ultrapassam nossas expectativas. Finalmente, ao refletir sobre a natureza de ser um escolhido, vejo que é, sobretudo, uma viagem de amor. Amor a Deus, amor ao próximo e amor por uma causa que vai além do que é material. Esta viagem nos recorda que fomos concebidos para algo maior, que nossas existências possuem um propósito profundo e que, quando em sintonia com o plano divino, podem causar um efeito duradouro. Para mim, isso representa a maior bênção de todas. A unção espiritual é, sem dúvida, um dos elementos mais profundos e transformadores do chamado divino. Ao refletir sobre esse procedimento, percebo que ele não é meramente um gesto simbólico, mas uma autêntica reinterpretação da essência do escolhido. Não se trata apenas de obter poder ou autoridade, mas de receber a capacitação espiritual necessária para realizar uma missão que vai além de qualquer habilidade humana.
Trata-se de algo que atinge a essência do ser, revitalizando a mente, o coração e o espírito, permitindo ao escolhido viver integralmente o propósito divino para o qual foi chamado. Esta unção não se fundamenta no mérito ou em competências que possamos aprimorar autonomamente. Ela é diretamente concedida por Deus como um benefício sem merecimento, um ato de graça que nos capacita a realizar o inalcançável. É fascinante a forma como a sabedoria que a acompanha atua. Não se trata de um conhecimento comum, adquirido por meio de livros ou vivências terrenas, mas de um discernimento espiritual que possibilita enxergar além do aparente, entender o que está escondido e agir de forma a fomentar justiça, compaixão e equilíbrio. Esta sabedoria é um tesouro precioso, particularmente num mundo onde muitas decisões são feitas com base em interesses egocêntricos ou pontos de vista restritos. Com sua unção, o escolhido não se fundamenta em sua própria compreensão, mas na orientação divina. Isso o habilita a fazer escolhas que favorecem não só sua própria trajetória, mas também as pessoas que ele lidera, influencia e motiva. Ele se transforma em um elo entre o céu e a terra, uma pessoa que espelha os princípios do reino de Deus nas suas ações diárias. Outra característica significativa é a autoridade espiritual que acompanha a unção. Não se trata de uma autoridade que subjuga ou domina, mas sim de uma que serve e liberta. Trata-se de uma liderança baseada na integridade, no amor e na dedicação à verdade. O selecionado compreende que sua autoridade não é pessoal, mas uma manifestação da autoridade divina. Ele atua como um emissário de Deus na terra, o que implica tanto uma obrigação quanto um privilégio incalculáveis. Para mim, a graça que envolve todo esse processo é uma das expressões mais genuínas do amor divino. Essa graça proporciona ao escolhido a força necessária para lidar com desafios que de outra maneira seriam intransponíveis. Esta mesma graça lhe concede a habilidade de perdoar quando é ferido, de demonstrar compaixão mesmo em tempos difíceis e de persistir em meio às tempestades. A graça funciona como uma âncora, mantendo o escolhido estável e focado, mesmo nos períodos mais conturbados. Reflito bastante sobre o quanto essa unção também distingue o escolhido. Não como um indivíduo superior aos demais, mas como um indivíduo separado com um objetivo específico. Esta distinção não diz respeito à exclusividade, mas sim ao serviço. O selecionado não é destinado à glória, mas sim para ser um meio pelo qual o amor, a justiça e a compaixão de Deus possam alcançar o mundo. Esta diferenciação é uma constante recordação de que ele já não vive para si mesmo, mas para realizar a vontade de Deus. A parte mais surpreendente é que essa unção não apaga a humanidade do selecionado. Ele permanece como uma pessoa com falhas, incertezas e temores, porém agora possui algo extraordinário: a força transformadora do Espírito Santo. Isso me leva a ponderar sobre como Deus opta por usar indivíduos comuns para realizar feitos extraordinários. A unção não se trata de perfeição, mas sim de flexibilidade. Trata-se de um lembrete de que, mesmo em nossas limitações, Deus pode agir de formas poderosas. Ao carregar essa unção, o escolhido se transforma em um farol de esperança para aqueles que estão ao seu redor. As suas atitudes, palavras e até mesmo a sua presença começam a espelhar algo maior que ele próprio. Não se trata dele, mas de quem ele simboliza. Este é um chamado que requer um grau elevado de humildade, pois é comum esquecermos que a autoridade e o poder são provenientes de Deus e não de nós mesmos. Esta unção também é uma constante convocação para manter a comunhão com Deus. O selecionado deve fortalecer sua ligação com o divino por meio da prece, da contemplação e da incessante procura por conhecimento espiritual. Este é o lugar onde ele encontra renovação, força e clareza para seguir em frente com sua missão. A unção não é um evento único que se torna automático. Trata-se de um processo constante de entrega e concordância com a vontade de Deus. Ao refletir sobre o efeito dessa unção, é impossível não sentir um profundo respeito e admiração pelo que ela representa. Não é algo para ser encarado com despreocupação, pois carrega uma responsabilidade enorme.
No entanto, simultaneamente, é um presente que muda vidas, elevando o ser humano a um patamar de propósito e significado que ultrapassa nossa imaginação. É uma recordação de que fomos concebidos para um propósito maior, que nossas existências possuem um valor eterno e que, quando confiadas a Deus, podem causar um impacto que perdura por gerações. A unção espiritual não só modifica o escolhido, mas também altera a forma como ele se percebe e como se relaciona com o mundo que o cerca. Ela estabelece um sentido de missão que permeia todas as áreas da sua vida, influenciando suas prioridades, decisões e até mesmo a maneira como enxerga a si mesma. O selecionado começa a entender que sua identidade não se baseia mais em conquistas humanas ou reconhecimentos externos, mas naquilo que Deus designou para ele ser. Isso representa um marco significativo, pois não se trata mais de procurar reconhecimento, mas de viver em sintonia com um objetivo maior. Essa mudança interna também se manifesta na sua habilidade de influenciar outros. A unção possui uma espécie de atração espiritual, um brilho que atrai indivíduos, não para o escolhido em si, mas para o que ele simboliza. Ele se converte num veículo de esperança, um modelo de como a misericórdia e o amor divino podem impactar a vida humana. Aqueles que se cruzam com você sentem esse efeito, mesmo que não consigam expressá-lo verbalmente. A presença do escolhido proporciona paz, clareza e um novo olhar sobre a vida. Este magnetismo não resulta de uma ação intencional ou de uma tentativa de causar impacto. Em vez disso, ele é o desfecho natural de quem vive em união com Deus. A unção espiritual habilita o escolhido a atingir corações profundamente, não por meio de discursos impactantes ou atos grandiosos, mas por meio de sua genuinidade, fé e disposição para servir. É fascinante imaginar como algo tão delicado pode ter tal poder. A bênção que vem com essa unção também fortifica o escolhido em tempos de adversidade. Eles virão, pois a trajetória de um indivíduo ungido por Deus é sempre repleta de obstáculos. No entanto, esses momentos de adversidade não indicam falhas, mas sim chances para que a potência divina se expresse de forma ainda mais evidente. A unção não elimina barreiras, mas proporciona ao escolhido a habilidade de superá-las com bravura, paciência e confiança. A autoridade advinda dessa unção pode ser um dos elementos mais difíceis para o escolhido gerir. Em um mundo tão focado no ego, é fácil se deixar levar pela ilusão de que esse poder provém de si próprio. Contudo, a autêntica autoridade espiritual não se relaciona com o domínio ou o controle. Ela se trata de serviço. O líder escolhido não se impõe, mas sim por se doar. Ele não procura ser servido, mas sim servir, espelhando-se em Cristo, que lavou os pés dos discípulos para ilustrar o real sentido da liderança. Essa atitude de liderança subserviente é o que distingue o escolhido. Ele não lidera com o objetivo de alcançar seus próprios objetivos ou obter reconhecimento. Ele lidera porque compreende que foi chamado para tal, pois compreende que sua vida não é mais sua, mas um instrumento nas mãos de Deus para mudar o mundo à sua volta. Esta entrega completa é o que mantém sua unção e possibilita que ele prossiga, mesmo diante de situações que parecem insuperáveis. Outra característica intrigante da unção espiritual é como ela desperta no escolhido uma empatia e sensibilidade que ultrapassam o natural. Ele começa a ver as pessoas sob a perspectiva divina, reconhecendo suas dores, seus desafios e suas necessidades mais íntimas. Isso permite que você haja com compaixão, oferecendo não somente palavras de conforto, mas também ações que espelham o amor divino. Ele se transforma em um agente de cura, uma pessoa que espalha esperança e restauração por onde passa. Este processo ininterrupto de transformação também recorda ao escolhido que não está isolado. A unção é uma constante recordação de que Deus está ao seu lado, orientando cada movimento, fortalecendo-o nas adversidades e festejando com ele nas conquistas. Esta comunhão contínua com Deus proporciona ao escolhido a força necessária para prosseguir, mesmo quando a jornada parece difícil.
Trata-se de uma relação íntima, edificada através da oração, meditação e na procura genuína pela sua presença. O selecionado também percebe que a unção não é imutável. Ela se desenvolve, se intensifica e se fortifica conforme ele permanece leal ao chamado. À medida que ele deposita mais confiança em Deus e se dedica ao propósito para o qual foi chamado, mais clara se torna a unção em sua vida. Trata-se de um ciclo ininterrupto de evolução espiritual, pois a ação de Deus em nós é contínua e sempre orientada para um propósito maior. Ao ponderar sobre tudo isso, torna-se evidente que a unção espiritual não é meramente um favor, mas também um convite, um apelo a viver uma vida com propósito, serviço e impacto duradouro. Ela nos recorda que fomos talhados para algo muito além de nós mesmos, algo que reverbera não somente em nossas vidas, mas nas vidas de todos que impactamos. É um chamado para iluminar um mundo frequentemente sombrio, para refletir o amor e a justiça divina e para deixar um legado que perdurará muito. Tempo após a conclusão da nossa missão terrena, o fardo de ser escolhido por Deus não é algo que se possa encarar com despreocupação. Trata-se de uma viagem que vai além de competências naturais ou intenções nobres. Requer uma dedicação total à missão divina, uma disposição para priorizar o bem comum acima dos próprios interesses e um compromisso com a justiça que vai além de qualquer vantagem individual. Esta responsabilidade influencia cada escolha, cada pensamento e cada ação do escolhido, gerando um efeito que ultrapassa em muito a sua vida pessoal. A posição de liderança atribuída ao escolhido não é um privilégio a ser aproveitado, mas uma responsabilidade a ser cumprida com empenho. Cada decisão tomada pode mudar vidas, seja para o bem ou para o mal, e isso é algo que o escolhido compreende a fundo. Ele não pode agir de forma impulsiva ou procurar rotas alternativas que simplifiquem sua trajetória, pois sua missão está alicerçada em um objetivo maior. Cada escolha precisa ser avaliada, não só pelo efeito imediato, mas também pelas consequências a longo prazo. Esta visão abrangente é o que distingue o escolhido dos líderes comuns, já que ele não age visando seu próprio benefício, mas atuando como um protetor do plano divino. A bravura para fazer escolhas difíceis é um dos elementos mais desafiadores dessa obrigação. Nem sempre é simples optar pelo que é justo, principalmente quando isso implica enfrentar resistência ou abrir mão do próprio bem-estar. O eleito compreende que liderar não é satisfazer a todos, mas conduzir com integridade e dedicação à verdade. Esta atitude frequentemente o coloca em circunstâncias de desconforto, mas ele tem fé que sua força provém de Deus, e que cada escolha feita em conformidade com o propósito divino trará um resultado que exalta o reino de Deus. Proteger e auxiliar são os alicerces dessa obrigação. O selecionado compreende que sua liderança não se trata de exercer autoridade, mas sim de assegurar o bem-estar daqueles que lhe foram confiados. Esta salvaguarda vai além da preservação de vidas, abrangendo também o cuidado com o bem-estar emocional, espiritual e social do seu povo. Ele atua como um pastor cujas ações espelham o zelo divino, garantindo que ninguém seja deixado de lado ou deixado de fora. Trata-se de uma liderança que visa a igualdade, assegurando que todos possam ter acesso à justiça, ao amor e às chances necessárias para o desenvolvimento. Um elemento crucial dessa responsabilidade é a exigência de considerar o legado. O selecionado compreende que seu efeito não se limita à sua existência. Suas ações atuais influenciam o mundo de amanhã. Ele tem consciência de que sua função não é apenas liderar em sua época, mas também pavimentar o caminho para as futuras gerações. Este legado não é avaliado através de monumentos construídos ou títulos conquistados, mas pelo bem que ele deixou no coração dos indivíduos e pela mudança positiva que sua liderança provocou. Trata-se de um legado de compaixão, equidade e amor que perdura para além de sua existência física. O peso dessa responsabilidade internamente serve como um constante lembrete de humildade.
O selecionado lida com o perigo de ser influenciado pelo orgulho ou de se dispersar na procura por reconhecimento. O poder e o prestígio associados à liderança podem facilmente desviar a atenção. Contudo, o escolhido precisa se manter resoluto em sua missão. Ele não é o proprietário de sua posição, mas um gestor, um servo selecionado para realizar um objetivo maior. Este entendimento mantém você focado, evitando que o ego turve sua visão ou o afaste do plano divino. Esta dedicação à humildade também intensifica a ligação do escolhido com Deus. Ele tem consciência de que não pode suportar esse fardo sozinho. Cada escolha, cada obstáculo, cada instante de incerteza o conduz de volta à divindade, onde ele descobre força, clareza e renovação. A autoridade do escolhido é lembrada através da oração, meditação e constante procura por orientação. Isso o libera da pressão de querer controlar tudo, possibilitando que ele deposite total confiança na sabedoria divina para orientá-lo. A liderança do escolhido também atua como um modelo forte para aqueles que estão à sua volta. A forma como você administra a responsabilidade motiva outros a optar por um percurso parecido. Ele prova que a liderança ética e justa é viável, mesmo em um mundo repleto de tentações e obstáculos. A sua existência se transforma em um exemplo concreto do que é ser um instrumento de Deus, e isso, por si só, modifica aqueles que a observam. Em última análise, o fardo da responsabilidade serve também como um lembrete da magnitude do amor divino. Ele deposita tanta confiança no seu eleito que lhe concede uma missão que afeta vidas e determina destinos. Esta fé divina é um presente sem igual, um indicativo de que cada sacrifício, cada obstáculo superado e cada escolha desafiadora são recompensadoras. Trata-se de uma chance de fazer parte de algo, muito além de qualquer conquista humana, algo que reverbera eternamente no plano divino. Ao assumir essa responsabilidade, o escolhido não só realiza seu propósito, mas também espelha o caráter divino em todas as suas ações. Essa responsabilidade, embora seja um fardo, também é uma oportunidade para transformação. Cada desafio superado, cada escolha árdua feita em resposta ao chamado divino, transforma o escolhido em um líder mais esclarecido, mais robusto e mais compreensivo. Não há lugar para acomodação na trajetória de um indivíduo escolhido por Deus, pois a responsabilidade da liderança demanda um desenvolvimento contínuo. Este desenvolvimento não é somente para o próprio benefício, mas para que o escolhido possa prestar um serviço mais eficaz aos que necessitam de sua liderança. Com cada avanço, o escolhido entende mais profundamente que sua missão não é um objetivo a ser atingido, mas uma jornada constante. Ele aprende a aceitar o processo, ciente de que Deus está atuando em seu interior para lhe fornecer as ferramentas espirituais necessárias para realizar sua missão. Esta mudança interna é clara não só na sua liderança, mas também nas suas relações com os demais. Ele se transforma em um espelho do amor divino, orientando com paciência, respondendo com graça e encarando obstáculos com uma fé inabalável. O fardo da responsabilidade também obriga o selecionado a enfrentar suas próprias vulnerabilidades. Ele está sempre em contato com suas limitações humanas, seus erros e suas fragilidades. Porém, é precisamente neste ponto que Deus age com maior poder. Ao reconhecer sua total dependência de Deus, o escolhido percebe que sua força não provém dele mesmo, mas daquele que o chamou. Isso faz dele um líder mais humilde e mais eficiente, pois não acredita em suas próprias habilidades, mas na sabedoria e no poder divinos que o apoiam. Um dos maiores obstáculos para o escolhido é preservar sua pureza de coração frente às tentações inerentes à liderança. O poder tem a capacidade de corromper facilmente, enquanto o status pode gerar um sentimento de superioridade.
Contudo, o escolhido é convocado a ser distinto, a manter a humildade, mesmo quando ocupa um cargo de autoridade. Isso só se torna viável quando ele se recorda regularmente de que sua posição é um presente e não um direito, um convite para servir ao invés de ser servido. Esta atitude de servo mantém-no focado em sua missão e impede que ele se afaste de seu objetivo. O equilíbrio entre justiça e compaixão é outro elemento fundamental desta responsabilidade. O selecionado deve liderar com determinação, porém também com empatia. Ele é convocado a fazer escolhas que favoreçam o bem comum, mesmo que tais escolhas não sejam populares ou simples. Contudo, ele também precisa estar pronto para oferecer misericórdia, reconhecendo que todos são falhos e que a graça divina é acessível a todos. Essa harmonia é delicada, porém crucial para uma liderança que espelha o coração divino. A salvaguarda que o escolhido proporciona ao seu povo ultrapassa a proteção física. Ele igualmente salvaguarda suas expectativas, seus sonhos e seu potencial. Ele atua como uma barreira contra a injustiça e como um guia em tempos de dúvida. Esta salvaguarda é um espelho do zelo de Deus, sempre preocupado com o bem-estar de seus filhos. O selecionado compreende que sua liderança é uma forma prática de expressar o amor de Deus, proporcionando paz, segurança e um sentido de propósito para aqueles que estão sob sua tutela. Às vezes, a pressão de assumir essa responsabilidade pode parecer esmagadora. No entanto, é justamente nesse peso que o escolhido encontra sua maior potência. Trata-se de um lembrete constante de que ele não foi designado para tal cargo por acaso, mas porque Deus tinha certeza de que ele tinha a capacidade de aguentar e prosperar com tal encargo. Cada obstáculo superado, cada escolha árdua feita com fé, intensifica a resiliência espiritual do escolhido e o aproxima ainda mais de Deus. Esta jornada também funciona como uma prova para aqueles que a observam de fora. Ao viver conforme seu chamado, o escolhido motiva outros a acreditar que também são capazes de vencer seus próprios desafios e atender aos seus próprios apelos. A sua existência se transforma em um testemunho vivo de esperança, demonstrando que é viável realizar um propósito divino, mesmo diante das adversidades. O efeito de carregar esse fardo ultrapassa qualquer reconhecimento físico. O selecionado entende que sua liderança está em sintonia com algo perene, algo que ecoa no coração de Deus. Ele não lidera para ser notado, mas para assegurar que o amor, a justiça e a compaixão divina sejam vivenciados pelos que ele alcança. Este é o real sentido de assumir a responsabilidade. Não é sobre si mesmo, mas sobre refletir a glória de Deus e atuar como um agente de mudança no mundo. Assim, o escolhido progride, dia após dia, tomando decisões após decisões, consciente de que cada passo dado com fé e bravura está edificando algo muito maior do que ele mesmo. Ele não suporta esse fardo sozinho, pois Deus o acompanha, apoiando-o e orientando-o a cada instante. É nesse equilíbrio entre humildade, serviço e fé na orientação divina que o escolhido encontra não só a energia para prosseguir, mas também a intensa satisfação de saber que está alcançando o objetivo para o qual foi criado. Liderar pelo exemplo é um dos maiores desafios e, simultaneamente, uma das obrigações mais elevadas para aqueles que foram escolhidos por Deus. Não basta estar em uma posição de autoridade. É necessário espelhar de maneira viva os valores que essa posição requer. Os indivíduos não obedecem apenas a instruções, eles seguem exemplos. O selecionado compreende que suas ações têm mais impacto do que suas palavras, e é através delas que ele inspira, orienta e modifica aqueles que estão à sua volta. A base dessa liderança é o serviço humilde. Em um mundo onde o poder é frequentemente percebido como algo que eleva os indivíduos, o escolhido adota uma perspectiva totalmente distinta. Ele entende que sua autoridade não é fruto de seu próprio esforço, mas uma obrigação concedida por Deus para servir.
Isso o faz priorizar as necessidades alheias acima das suas, escutar com atenção, agir com empatia e tratar cada indivíduo com dignidade e respeito, independentemente de sua posição ou situação. Esta humildade não indica fraqueza, mas sim força interna, uma força proveniente da convicção de que sua missão supera qualquer reconhecimento humano. A integridade é a base que mantém essa liderança firme. Na vida de uma pessoa que lidera pelo exemplo, não há lugar para ambiguidade ou hipocrisia. As suas ações precisam ser coerentes com as suas palavras, pois é nisso que o povo deposita confiança. O selecionado tem consciência de que, durante períodos de adversidade, quando as pressões se intensificam e as tentações aparecem, sua verdadeira natureza será desvendada. Ele opta sempre pelo caminho da justiça, mesmo nos momentos de maior dificuldade. Isso não só reforça sua autoridade, como também fornece ao seu povo um exemplo claro de como viver conforme os preceitos divinos. Nos momentos de adversidade, o escolhido é submetido a testes que expõem seu caráter. Esses testes não representam apenas obstáculos externos, como conflitos ou crises, mas também batalhas internas, como o medo, a incerteza e a tentação de optar pela rota mais simples. É nesses instantes que ele evidencia a verdadeira força, a força que provém da compaixão, da resiliência e da fé inabalável. Ele opta por liderar através do cuidado, demonstrando ao seu povo que é viável encarar os desafios com bravura e integridade. Essa força, fundamentada na compaixão, talvez seja o elemento mais revolucionário de sua liderança. Ao invés de impor-se, o escolhido escolhe se aproximar. Ele não lidera com mão de ferro, mas com as mãos estendidas, proporcionando suporte, direção e incentivo. Esta estratégia não só inspira confiança, como também estabelece uma ligação intensa com os que ele lidera. As pessoas não o seguem por medo ou obrigação. Elas o fazem porque o reconhecem como um espelho do amor e da justiça divina. É também necessário ser vulnerável quando se lidera pelo exemplo. O selecionado não tem que simular ser perfeito ou possuir todas as respostas. Ele compreende que sua humanidade não é uma barreira, mas uma ligação que o liga aos demais. Ao reconhecer seus erros, pedir perdão e demonstrar como se reergue após uma queda, ele demonstra ao seu povo que a verdadeira força não reside na falta de fraquezas, mas na habilidade de vencê-las com fé e resolução. Essa clareza reforça sua liderança, pois evidencia que ele não é somente um líder, mas também um servo de Deus em constante evolução. A liderança do escolhido é caracterizada pela sua humildade, integridade e poder compassivo. Essas características não só motivam as pessoas à sua volta, como também geram um efeito duradouro. Elas demonstram que é viável viver de forma equitativa em um mundo frequentemente injusto, que é viável liderar sem explorar e que é viável atingir a magnitude sem negligenciar o objetivo principal. Ao viver esses valores de maneira consistente, o escolhido estabelece uma cultura de mudança. O seu exemplo motiva outros a trilhar a mesma trajetória, a se tornarem líderes em suas respectivas áreas de influência e a viverem conforme os preceitos divinos. Este efeito é o autêntico patrimônio de sua liderança. Não se refere a títulos ou realizações, mas às vidas que foram impactadas, motivadas e modificadas pelo seu exemplo. Finalmente, liderar através do exemplo é uma forma de veneração. Cada gesto de humildade, cada escolha feita com integridade e cada instante de compaixão são demonstrações do amor divino em ação. O selecionado não lidera para si próprio, mas para espelhar a glória divina. Isso mantém sua atenção focada, recordando-o de que sua missão não se refere a ele, mas a algo infinitamente maior. Isso é o que o mantém mesmo nas situações mais desafiadoras, e o habilita a continuar liderando com bravura, graça e propósito. Essa modalidade de liderança é tão eficaz porque é genuína. O selecionado não precisa se esforçar para aparentar ser algo que não é, pois sua rotina diária espelha os princípios que ele defende. Ele lidera através de suas ações, não apenas através de suas palavras, e é exatamente isso que inspira confiança e respeito.
Essa sinceridade estabelece uma ligação autêntica com os que ele lidera. Eles não enxergam apenas um líder distante e inatingível, mas alguém que está ao seu lado, compreende suas adversidades, partilha suas felicidades e, acima de tudo, se importa de verdade. O modo como o escolhido lida com as pessoas é uma expressão direta do seu compromisso com Deus. Ele entende que cada indivíduo que cruza sua trajetória possui valor, pois foi criado à semelhança do Criador. Isso transforma completamente a sua estratégia. Ao invés de criticar ou menosprezar, ele busca ouvir, entender e dar suporte. Ele trata cada pessoa com respeito, sem levar em conta sua posição social, histórico ou circunstâncias. Esta atitude é um exemplo concreto de como o amor e a justiça divina podem se expressar no cotidiano. No entanto, liderar pelo exemplo não se limita a agir corretamente nos momentos favoráveis. O verdadeiro teste de liderança acontece quando as circunstâncias se tornam desafiadoras. Durante os momentos de crise, o escolhido é cuidadosamente monitorado. A maneira como você responde nesses momentos não só molda seu caráter, mas também a confiança que seu povo tem nele. Ele está ciente disso e opta por agir com discernimento e tranquilidade, mesmo em situações de pressão extrema. Ele prova que, mesmo face a obstáculos que parecem insuperáveis, é viável manter-se fiel aos princípios divinos. Essa lealdade em momentos de adversidade motiva outros a seguir o mesmo caminho. O selecionado se transforma em uma fonte de energia para os que estão ao seu redor, não por possuir todas as respostas, mas por ser um exemplo concreto de que é viável depositar confiança em Deus em qualquer situação. A sua fé inabalável inspira, o seu comportamento íntegro motiva e a sua verdadeira compaixão conforta. As pessoas à sua volta começam a acreditar que, se ele consegue lidar com os desafios com bravura e graça, elas também conseguem. A liderança através do exemplo também requer um entendimento aprofundado de que cada ato acarreta consequências. O selecionado compreende que suas decisões impactam não só a sua existência, mas também as de inúmeras outras pessoas. Isso lhe proporciona um sentimento de responsabilidade que o mantém alerta. Ele não toma decisões por impulso ou com base em interesses pessoais. Ele avalia cada escolha cuidadosamente, buscando a direção divina e levando em conta o efeito que ela causará nos que ele serve. Esta percepção do efeito de suas ações intensifica sua ligação com Deus. Ele compreende que não é capaz de liderar sozinho, necessitando da sabedoria e orientação divina para fazer as escolhas adequadas. Isso o impulsiona a buscar a Deus incessantemente, não só em tempos de crise, mas em todas as esferas da sua existência. A sua prece vai além de um simples pedido de auxílio. É uma conversa contínua com o Criador, um local onde ele procura clareza, vigor e renovação. Com o passar do tempo, a liderança do escolhido começa a mudar não só as pessoas à sua volta, mas também a cultura do ambiente onde ele está inserido. Ele estabelece um ambiente em que a integridade, a humildade e a compaixão são apreciadas e colocadas em prática. Alguns começam a imitar sua conduta, não por dever, mas porque percebem os resultados de sua liderança. Eles compreendem que seguir a rota da honestidade não é apenas alcançável, mas também extremamente recompensador. Este efeito propagador é uma das maiores heranças de um líder que se destaca pelo exemplo. A sua influência transcende a sua existência pessoal, alcançando indivíduos que talvez nunca venha a conhecer. Cada gesto de generosidade, cada escolha equitativa, cada instante de compaixão se transforma em uma semente plantada, que germinará e produzirá frutos muito tempo após ele ter realizado sua tarefa. É dessa maneira que a influência da sua liderança se perpetua, gerando ondas de mudança que impactam gerações. Não é um fardo, mas um privilégio liderar pelo exemplo. Trata-se da chance de ser um canal de Deus, espalhar sua luz pelo mundo e demonstrar às pessoas que uma vida fundamentada em seus preceitos não só é viável, como também profundamente transformadora. O selecionado compreende que sua liderança não é sobre si mesmo, mas sobre espelhar o caráter divino em todas as suas ações.
É nesta total dedicação que ele encontra a força, a bravura e a felicidade para prosseguir com sua missão, consciente de que cada passo que dá está deixando um rastro de amor, justiça e esperança. Os obstáculos que o escolhido enfrenta são inevitáveis e, de certa maneira, indispensáveis. Eles não aparecem para obstruir o seu caminho, mas sim para fortalecê-lo, prepará-lo e aproximar-se ainda mais de Deus. Cada obstáculo, seja externo ou interno, proporciona aprendizados valiosos que transformam o escolhido em um indivíduo mais capacitado para realizar sua missão. Apesar dos desafios poderem parecer, em várias ocasiões, insuperáveis, eles servem como instrumento de Deus para aprimorar o caráter e fortalecer a fé do eleito. Normalmente, os obstáculos externos são os mais evidentes. Eles podem se manifestar como críticas, oposição de terceiros ou até mesmo eventos imprevistos que parecem bloquear o caminho. Esses instantes não só avaliam a resiliência do escolhido, mas também sua habilidade de agir com integridade e discernimento sob pressão. Nesses instantes, é comum sucumbir ao desânimo ou reagir com ira e frustração. No entanto, o escolhido, ciente de sua missão, compreende que tais desafios são, na realidade, chances de evidenciar sua força interior e dependência de Deus. A resistência enfrentada pelo escolhido também serve para evidenciar a intensidade de sua fé. Durante períodos de adversidade, ele se vê numa situação onde a confiança em sua própria força não é adequada. Ele precisa buscar a direção divina, confiando que cada desafio possui um propósito maior. Essa fé não é passiva, mas ativa. Ele prossegue, mesmo quando a trajetória parece obscura, consciente de que Deus está ao seu lado, orientando cada movimento. Apesar de menos evidentes, os desafios internos podem ser igualmente intensos. O selecionado lida com incertezas, temores e instantes de incerteza que provam sua convicção. Ele pode questionar se realmente merece o chamado, se possui a força necessária para realizar sua missão ou se está seguindo a direção correta. Essas batalhas internas fazem parte do processo de evolução espiritual, impulsionando o escolhido a buscar a Deus em busca de respostas. Nas conversas pessoais com o Criador, ele encontra tranquilidade, clareza e a convicção de que não está isolado. A sensação de inadequação é um dos maiores desafios internos. O selecionado pode achar que não possui força, sabedoria ou experiência suficientes para a tarefa que lhe é proposta. Porém, é justamente nesse instante que ele percebe a força da graça divina. Deus não seleciona os aptos, ele habilita os selecionados. Esta verdade converte o medo em confiança, recordando ao escolhido que a sua força não provém dele próprio, mas de Deus, que o chamou e o preparou para cada obstáculo. Esses momentos de batalha, sejam eles externos ou internos, funcionam como catalisadores para o crescimento. O selecionado sai de cada desafio mais esclarecido, mais robusto e mais ligado ao propósito divino. Ele aprende a liderar com empatia, uma vez que compreende o significado de lidar com adversidades. Ele adquire mais paciência, pois compreende que o tempo divino é perfeito. Ele se torna mais humilde, entendendo que cada triunfo é um testemunho da fidelidade de Deus e não de suas próprias competências. Cada obstáculo atua também como uma recordação da dependência do escolhido em relação a Deus. Ele compreende que não pode prosseguir sozinho, que sua força e discernimento são restringidos sem a orientação divina. Isso o impulsiona a buscar uma ligação ainda mais intensa com Deus, fortalecendo sua fé através da prece, da reflexão e da análise das Escrituras. Este vínculo constante é o que o apoia nos momentos mais difíceis, proporcionando-lhe a energia para prosseguir, mesmo quando tudo parece estar perdido. A superação de desafios não se resume apenas à persistência, mas também à perspectiva. O selecionado aprende a encarar os desafios não como barreiras, mas como chances de evolução.
Cada obstáculo superado com bravura e fé representa uma oportunidade para se conectar mais com Deus e se tornar um líder mais eficiente. Ele compreende que os obstáculos são inerentes ao percurso, inevitáveis, porém transitórios, e acima de tudo, ele compreende que cada desafio superado com lealdade é uma chance de louvar a Deus através de sua resposta. Essas dificuldades também exercem um efeito transformador nas pessoas que estão próximas ao escolhido. Ao ver sua força, resiliência e fé em Deus, outros são motivados a encarar seus próprios desafios sob uma nova visão. Eles enxergam no escolhido uma demonstração concreta de como a fé pode sustentar e fortificar, mesmo nas situações mais adversas. Este depoimento é crucial para a sua liderança, pois evidencia ao povo que a verdadeira força provém de uma fé inabalável em Deus. A trajetória do escolhido não é simples, mas possui um significado profundo. Cada obstáculo, por mais árduo que seja, auxilia no objetivo maior que Deus idealizou. Eles não só moldam o escolhido, como também proporcionam chances para ele expressar sua fé, bravura e compromisso com o chamado divino. Ao passar por esses momentos de provação, o escolhido se transforma não só em um líder mais robusto, mas também em... Você sabia que você foi escolhido para viver uma experiência espiritual única? Sua luz interior está pronta para emergir e superar qualquer escuridão que esteja tentando te impedir. E eu, assim como você, fui chamado para essa jornada de despertar espiritual. Tenho ajudado muitas pessoas a desbloquear o seu poder oculto e a encontrar seu verdadeiro propósito. Quero te apresentar uma ferramenta que vai mudar sua jornada espiritual. O audiolivro O Segredo da Transformação Espiritual. Este conteúdo profundo e poderoso, com mais de 1 hora de sabedoria, vai te guiar em técnicas essenciais para proteger sua energia, fortalecer sua conexão com o divino e despertar o poder que você nem sabia que tinha. Ao adquirir este audiolivro, você também receberá 33% de desconto no meu e-book exclusivo, onde você aprenderá a desbloquear seu terceiro olho e ver além do que é visível. Esta é a oportunidade que você estava esperando para liderar sua própria jornada de crescimento espiritual e viver o propósito que Deus escolheu para você. Não perca tempo. Clique no link na descrição e comece agora a sua transformação espiritual. Juntos, vamos desbloquear o seu poder mais profundo e alcançar a vitória que foi destinada a você. Um espelho mais nítido do caráter divino, pronto para desempenhar seu papel com graça e propósito. Conforme progride na jornada, ele percebe que os obstáculos não se tornam menos complexos com o passar do tempo. Frequentemente, eles se tornam mais complexos. Contudo, ele também descobre algo ainda mais significativo. Sua habilidade de lidar com eles aumenta na mesma medida. Isso ocorre porque cada barreira vencida reforça sua fé e resiliência, ao mesmo tempo que reforça sua ligação com Deus. Os desafios, em vez de serem simples e incômodos, se transformam nos alicerces que estabelecem uma base robusta para sua liderança. O selecionado começa a entender que os obstáculos possuem uma finalidade divina. Eles o instruem a depositar total confiança em Deus, a buscar sua sabedoria em todas as escolhas e a se manter resiliente, mesmo quando o mundo parece ruir à sua volta. Esta confiança não é inata, ela é desenvolvida a cada desafio, a cada circunstância em que o escolhido tem que optar por avançar na fé, ao invés de se render ao medo. Frequentemente, as adversidades externas testam a habilidade do escolhido de manter a serenidade e a integridade em meio ao tumulto. Quando se depara com resistência, seja de indivíduos que questionam seu chamado ou de situações que tentam desviar-lhe da sua missão, ele é instado a reagir com graça e discernimento. Ele compreende que seu comportamento nesses momentos é uma manifestação de sua liderança e uma prova de sua fé. Ele opta por agir com sabedoria, consciente de que sua força provém de Deus. Por outro lado, as batalhas internas são mais silenciosas, porém não menos importantes. O escolhido muitas vezes se confronta com seus próprios temores, incertezas e erros.
Esses instantes de fragilidade são chances para se render à misericórdia divina, rememorando que sua força não reside em sua perfeição, mas na lealdade de Deus. Ele aprende que reconhecer suas limitações não representa uma derrota, mas sim um ato de bravura, pois possibilita a atuação plena de Deus em sua existência. Um elemento transformador desta viagem é a forma como os obstáculos formam a personalidade do escolhido. Eles o instruem a ser mais tolerante, não só com os demais, mas também consigo mesmo. Ele aprende a escutar, a aguardar o momento adequado e a acreditar que Deus está operando nos bastidores, mesmo que os resultados não sejam imediatos. Essa paciência resulta em uma liderança mais experiente, que não procura respostas imediatas ou superficiais, mas que se dedica à justiça e à verdade, independentemente do preço a pagar. Ademais, os obstáculos demonstram a intensidade da compaixão do escolhido. Ao lidar com seus próprios desafios, ele se torna mais receptivo às dores e desafios alheios. Ele tem a habilidade de liderar com um coração mais compassivo, compreendendo que a autêntica liderança não se trata de comandar, mas sim de servir. Esta empatia intensifica sua ligação com os que ele orienta, estabelecendo um ambiente de confiança e respeito recíproco. Cada obstáculo vencido também intensifica o sentido de missão do escolhido. Ele passa a perceber as adversidades não como obstáculos, mas como componentes cruciais do plano divino. Isso o incentiva a seguir em frente, mesmo quando o caminho parece extenso e cansativo. Ele está ciente de que cada ação em obediência está em sintonia com um objetivo maior. Um objetivo que ultrapassa a sua própria compreensão, mas que é perfeitamente compreensível para Deus. A influência desses desafios não se restringe apenas ao escolhido, atinge todos que o observam. A sua persistência e fé atuam como um forte exemplo para os demais, demonstrando que é viável encarar os obstáculos da vida com bravura e esperança. Aqueles que acompanham sua trajetória são motivados a acreditar que também são capazes de vencer seus próprios desafios, tendo a certeza de que Deus está com eles, tal como está com o escolhido. Finalmente, vencer desafios não se trata apenas de obter triunfos momentâneos, mas de estabelecer um legado duradouro. O selecionado compreende que sua trajetória não é exclusiva para ele, mas também para os que estão por vir. Cada desafio superado, cada aprendizado adquirido e cada instante de fé expresso formam uma história que perdurará inspirando e orientando outros, muito além de sua própria existência. Ele converte seus desafios em bênçãos, tanto para ele próprio quanto para o mundo que o cerca. E nessa mudança, o escolhido não só encontra a energia para prosseguir, mas também a felicidade de saber que está exatamente onde deveria estar, no centro da vontade de Deus, cumprindo o propósito para o qual foi chamado. A trajetória do escolhido é fortemente influenciada pela conexão contínua com a orientação divina. Ele está ciente de que, mesmo sendo altamente capacitado, suas habilidades humanas são insuficientes frente à magnitude de sua missão. Na direção divina, ele encontra a direção para suas escolhas, a sabedoria para enfrentar os obstáculos e a força para se manter inabalável quando a carga de sua responsabilidade parece intransponível. Esta conexão com o sagrado não é uma escolha, mas a base sobre a qual toda a sua liderança é edificada. A prece tem um papel fundamental neste vínculo. Não se trata meramente de um ritual ou formalidade, mas de uma conversa íntima e contínua com Deus. Este é o local onde o escolhido expressa suas preocupações, medos e incertezas, e onde ele obtém a orientação necessária para cada fase de sua trajetória. A prece não é uma conversa solitária, mas uma interação, um instante para escutar e ser escutado. É neste silêncio sagrado que a voz divina ressoa, proporcionando clareza e conforto até nas circunstâncias mais complicadas. Este direcionamento divino não se revela somente em grandes revelações, mas também nos detalhes cotidianos menores. Por vezes, é uma sensação de tranquilidade que atesta que ele está seguindo a direção correta.
Em outras ocasiões, é um pensamento inesperado ou uma declaração de alguém próximo que fornece a resposta que ele procurava. Deus se expressa de diversas maneiras, e o escolhido aprende a identificar esses indícios, mantendo o coração e a mente receptivos à escuta. Essa sensibilidade espiritual é desenvolvida ao longo do tempo por meio da busca incessante pela presença de Deus em todas as coisas. Nos momentos de incerteza, é a orientação divina que evita que o escolhido se desvie. Ele compreende que nem sempre possuirá todas as respostas, porém pode depositar total confiança em quem o convocou. Essa segurança não elimina as dúvidas, mas proporciona ao escolhido a bravura de prosseguir, mesmo quando a trajetória futura não é totalmente compreendida. Ele compreende que Deus ilumina um passo por vez, apenas solicitando que confie e prossiga, ciente de que o plano divino é sempre perfeito. Essa ligação com Deus também modifica a forma como o escolhido lidera. Ele não administra baseado em sua própria sabedoria ou em orientações puramente humanas, mas esforça-se para harmonizar cada escolha com o desejo divino. Isso exige uma dedicação total, um reconhecimento de que a sua liderança não é sobre si mesmo, mas sim sobre a realização de um objetivo maior. Esta atitude humilde possibilita a ele governar com compaixão e entendimento, enxergando além das aparências e levando em conta as necessidades profundas dos que ele serve. A orientação divina também proporciona equilíbrio à sua gestão. Embora a responsabilidade de tomar decisões cruciais possa ser esmagadora, o escolhido encontra tranquilidade ao compreender que não está isolado. Ele compreende que não precisa suportar o fardo de sua missão sozinho, já que Deus está sempre ao seu lado, proporcionando força e direção em cada instante. Isso o libera da exigência de validação externa ou de agir de forma precipitada, possibilitando que ele faça escolhas ponderadas e em sintonia com os valores que representa. Esta orientação também o habilita a lidar com as situações de conflito com discernimento e graça. Quando se deparam com desafios, o escolhido não reage de forma precipitada, mas se retira para buscar a orientação divina. Ele compreende que sua reação em tempos de crise pode causar um impacto profundo nas pessoas ao seu redor. Por isso, opta por agir com cautela, assegurando que suas ações estejam em conformidade com os princípios de justiça e amor divinos. Esta estratégia proporciona estabilidade ao seu comando e inspira confiança nos indivíduos que ele lidera. A orientação divina, mais do que um instrumento, é o cerne da liderança do escolhido. Ela é quem confere significado a cada escolha, propósito a cada ação e tranquilidade durante as tempestades. Esta ligação constante com Deus não só mantém o escolhido, mas também o modifica, moldando-o progressivamente à semelhança daquele que o chamou. Conforme ele se mantém leal a essa direção, sua liderança se transforma em um espelho do caráter divino, exibindo amor, justiça e compaixão em todas as suas ações. Finalmente, a orientação divina não serve apenas como um ponto de referência, mas também como um lembrete constante de que o eleito não está isolado. Cada movimento que ele realiza, cada escolha que faz, é apoiado pela presença divina, que o acompanha em todas as circunstâncias. Essa convicção possibilita que ele prossiga, mesmo diante de desafios. Ele está ciente de que, com Deus ao seu lado, não existe obstáculo que não possa ser vencido, nem missão impossível de ser realizada. É essa confiança que o habilita a liderar com bravura, discernimento e amor, realizando fielmente o propósito para o qual foi chamado. Essa fé na orientação divina transforma a liderança do escolhido em algo que vai além do comum. Ele não atua apenas para solucionar questões urgentes, mas com uma perspectiva mais abrangente, sempre procurando alinhar suas ações ao plano eterno de Deus. Esta visão espiritual auxilia-o a ver além do visível, a entender que cada obstáculo, por mais complicado que possa parecer, faz parte de um objetivo maior. Ele lidera com a convicção de que suas escolhas, quando feitas sob a orientação divina, não apenas produzirão efeitos benéficos, mas também honrarão a Deus.
A constante presença de Deus serve como um lembrete de que o selecionado está sendo conduzido por uma sabedoria sem limites. Esta sabedoria não se restringe a circunstâncias particulares, mas se estende a todos os aspectos da sua liderança. Ela auxilia na tomada de decisões equitativas, balanceadas e que favorecem não só o presente, mas também o futuro. O selecionado compreende que a liderança não é um objetivo final, mas uma ferramenta para servir e modificar vidas. Com isso em mente, ele procura incessantemente a direção divina para assegurar que suas decisões correspondam ao coração divino. Instabilidades, que poderiam ser impeditivas, se transformam em chances para depositar uma confiança mais intensa em Deus. O selecionado compreende que a incerteza não é um obstáculo à fé, mas um caminho para uma conexão mais profunda com o Criador. Quando se sente desorientado, ele encontra as respostas no silêncio da prece. Deus não só fornece orientação, mas também revigora sua energia, habilitando-o a prosseguir com sua missão com resolução e satisfação. Esta constante conexão com Deus também ensina ao escolhido a relevância de aguardar. Nem todas as respostas são instantâneas, demandando paciência e confiança. Ele compreende que o ritmo divino é impecável e que mesmo quando tudo parece estar quieto, Deus está atuando nos bastidores. Esta espera ativa reforça a sua fé e o auxilia a manter a calma, mesmo diante das tempestades. Ele aprende que depositar confiança em Deus significa prosseguir, mesmo sem conseguir enxergar o próximo passo. A orientação divina não só mantém o escolhido, mas também o transforma de forma constante. Cada contato com Deus o forma, fazendo com que ele se torne mais compassivo, humilde e ciente de sua missão. Essa mudança interna se manifesta na sua liderança, fazendo dele um modelo vivo de como se pode liderar com amor, justiça e sabedoria. Os que o seguem percebem isso e são motivados a procurar um vínculo mais intenso com Deus em suas vidas. Com o passar do tempo, o escolhido compreende que sua dependência de Deus não representa fraqueza, mas sim sua maior força. Ele compreende que liderar sob a orientação divina implica em entregar-se, reconhecendo que o autêntico poder e autoridade provém de Deus. Esta dedicação não reduz sua habilidade de liderança. Pelo contrário, ela a intensifica, já que o escolhido se transforma em um canal através do qual a sabedoria e o amor divino se espalham pelo mundo. Esta conexão constante com Deus também o resguarda contra o orgulho e a tentação de depositar toda a sua confiança apenas em si mesmo. Ele tem consciência de que sua posição é um chamado, não um triunfo pessoal, o que o mantém humilde e dependente da orientação divina. Esta humildade faz dele um líder respeitado e admirado, já que aqueles que estão ao seu redor percebem que ele lidera não para sua própria glória, mas para alcançar um objetivo maior. O selecionado compreende que a orientação divina vai além de uma orientação, é uma colaboração. Ele não anda isolado, mas acompanhado por Deus, que o habilita a superar qualquer obstáculo e a aproveitar cada chance para causar um impacto positivo. Esta colaboração confere à sua liderança um impacto duradouro, pois se fundamenta em princípios que transcendem o que é material. Finalmente, o escolhido compreende que a orientação divina não se limita apenas às grandes decisões, mas também aos pequenos momentos cotidianos. Em cada diálogo, em cada decisão e em cada interação, Deus se faz presente. Esta percepção o auxilia a viver de forma consciente, assegurando que cada faceta da sua existência reflita o amor e o conhecimento divino. Ele cumpre sua missão dessa maneira, caminhando com Deus a cada passo, depositando total confiança em sua orientação e permitindo que sua luz resplandeça em todas as suas ações. O legado do escolhido é a autêntica manifestação de uma vida vivida com propósito e intenção. Ele compreende que sua missão não se encerra em si mesmo, mas persiste nas vidas que influencia, nas sementes que semeia e nos legados que deixa para as próximas gerações. Sua influência não é avaliada por meio de monumentos ou honrarias, mas pela mudança espiritual, emocional e social que sua liderança promove.
Cada decisão tomada pelo escolhido, cada gesto de compaixão, cada decisão fundamentada na integridade se transforma em um elemento na edificação de um legado que ultrapassa as barreiras do tempo. Ele tem consciência de que não vive apenas para o momento presente, mas que suas ações geram efeitos que vão além de sua existência. Esta visão o mantém concentrado no que é verdadeiramente relevante, o serviço a Deus e ao próximo. Ele vive de maneira consciente, assegurando que suas escolhas e ações estejam sempre em consonância com os princípios sagrados que preza. O efeito do escolhido vai além da percepção visual, é percebido. As vidas que ele muda refletem diretamente seu compromisso com Deus e seu compromisso de liderar com amor e equidade. Todos que cruzam o seu caminho são impactados de alguma maneira, seja através de uma palavra de motivação, um gesto de generosidade ou um exemplo de resiliência perante as adversidades. Essas interações, frequentemente simples, geram correntes de transformação que se propagam e atingem locais que ele talvez nunca tenha percebido. O escolhido também compreende que seu legado é formado não somente pelo que realiza, mas também pela sua personalidade. O alicerce de tudo que você constrói é formado pelo seu caráter, humildade e fé. Ele compreende que os indivíduos aprendem mais ao observar suas ações do que ao escutar suas palavras. Por isso se esforça para viver de forma que motive outros a seguirem o mesmo caminho. A sua existência é um exemplo concreto do poder transformador da orientação divina, demonstrando que é viável liderar com integridade, mesmo em um mundo que muitas vezes valoriza o oposto. A herança do escolhido transcende a sua geração. Ele compreende que sua tarefa envolve preparar o caminho para os que virão posteriormente. Significa estabelecer uma base robusta para outros construírem, compartilhar conhecimento e valores duradouros e fomentar uma cultura de amor, justiça e serviço que inspire líderes vindouros. Ele aposta nas pessoas à sua volta, habilitando-as a identificar e realizar seus próprios propósitos. Esta é uma das facetas mais impactantes do seu legado. Ele não gera seguidores, mas líderes que continuarão a amplificar o alcance da sua missão. Este patrimônio também é nutrido pela sua ligação com Deus. É essa conexão profunda e constante com o sagrado que confere profundidade e autenticidade a todas as ações do escolhido. Seu patrimônio vai além do humano, é espiritual, espelhando o propósito eterno para o qual foi chamado. Ele tem consciência de que suas ações não visam apenas o benefício material, mas também a glória de Deus, e essa visão influencia cada aspecto de sua existência. Ademais, o legado do escolhido é um exemplo concreto de que transformações significativas começam com pequenas ações. Ele compreende que cada escolha, mesmo a mais mínima, pode provocar um impacto considerável. Ele vive ciente de que seu impacto ultrapassa o que é perceptível, acreditando que Deus está utilizando suas ações para gerar algo maior do que ele pode conceber. Embora tenha partido, o escolhido ainda inspira. Os ensinamentos que transmitiu, as verdades que experimentou e o amor que expressou persistem nos corações daqueles que foram impactados pela sua liderança. O seu legado transforma-se numa corrente de impacto que se propaga através das gerações, modificando vidas e reafirmando os princípios sagrados que ele evocou. Ele contribui para a melhoria do mundo, não em busca de glória individual, mas por ter vivido com um propósito que espelhava o coração de Deus. Este é o real sentido do seu legado, uma vida que não só obteve êxito, mas também teve relevância. O selecionado não liderou para ser notado, mas para honrar seu propósito e causar impacto. A maior expressão do seu legado reside nesse impacto duradouro, nessa constante transformação e nessa inspiração perene. O legado do escolhido está profundamente arraigado no que ele deixou para os outros, não como um objetivo final, mas como uma extensão de sua missão divina. Ele não procurou notoriedade ou reconhecimento, mas viveu para espelhar os princípios de amor, justiça e serviço que são fundamentais para o propósito divino. Esta intenção genuína e benevolente confere ao seu legado uma autenticidade que reverbera nas gerações futuras.
Ele é recordado não somente pelas suas ações, mas também pela maneira como viveu. A sua simplicidade nos momentos de vitória, a sua bravura frente às adversidades e a sua perspicácia ao fazer escolhas complicadas deixam marcas inesquecíveis na memória coletiva daqueles que ele impactou. Ele liderou com o coração voltado para Deus, e essa conexão contínua possibilitou que sua influência ultrapassasse as barreiras do tempo e espaço. O seu legado não se restringe às pessoas próximas a ele, mas persiste em se disseminar, atingindo até mesmo aqueles que ele nunca encontrou. A influência do selecionado transcende suas palavras e ações, pois é um espelho de sua personalidade. Ele evidenciou que a autêntica liderança reside na integridade, no serviço e na vontade de elevar os outros acima de si próprio. Ele demonstrou que o poder não é uma ferramenta para uso pessoal, mas uma chance de mudar vidas e gerar um efeito positivo duradouro. Esta estratégia provoca respeito, admiração e um anseio nos demais de seguir suas ações. O que é mais intrigante no legado do escolhido é como ele converte os demais em catalisadores de transformação. A sua existência se transforma em um exemplo, um padrão que motiva outros a seguir seus próprios propósitos e a viver de forma significativa. Ele semeou sementes de esperança, bravura e fé em diversos corações, e essas sementes seguem germinando, gerando frutos que perpetuam sua visão de um mundo mais equitativo e compassivo. Este efeito multiplicador demonstra a força de uma vida vivida com um propósito. Conforme seu legado se desenvolve, ele evidencia a magnitude do efeito de suas decisões e ações. O eleito traçou um trajeto para que outros também pudessem se destacar, orientando-os pelo exemplo e capacitando-os a realizar seus próprios destinos. Esta é a beleza do seu legado. Ele não se encerra com a sua trajetória, mas persiste em se expandir como uma corrente de benevolência e mudança que nunca cessa. Ele também deixa uma mensagem forte: a relevância de viver com propósito. O escolhido demonstrou que cada dia representa uma chance de influenciar o mundo à nossa volta, de tomar decisões que alinhem nossas existências com um objetivo maior. Ele motivou outros a compreender que um legado não se forma de uma só vez, mas sim através da combinação de pequenos gestos diários de amor, justiça e dedicação. Embora tenha partido, seu exemplo ainda é uma fonte de inspiração. Os que foram impactados pela sua liderança recordam suas palavras, ações e sua fé inabalável como um farol que os orienta em momentos de dúvida. Eles encontram força em seu exemplo e, consequentemente, se transformam em líderes, orientadores e modelos para outros, continuando o ciclo de mudança iniciado por ele. Portanto, o escolhido deixa um legado que transcende o que é material, apontando para algo intemporal. Ele evidenciou que o real valor de uma existência não reside nas riquezas acumuladas ou nos títulos obtidos, mas nas vidas modificadas e nos corações tocados. Seu efeito ainda ressoa, pois se baseou no amor sem condições e na obediência ao chamado divino. O legado do escolhido é, acima de tudo, uma celebração da lealdade de Deus. Ele é um exemplo concreto de que, quando nos dedicamos inteiramente ao objetivo para o qual fomos criados, nossas vidas podem ter um efeito muito maior do que jamais poderíamos prever. O seu legado é uma prova de que, em Deus, cada ato, cada decisão e cada instante possuem um sentido eterno, imprimindo marcas que jamais se apagarão.